E a gente volta a repercutir tudo sobre a PEC do fim da escala 6 por 1, que lembrando, foi aprovada ontem na Câmara, agora vai para o Senado, a expectativa agora é de que ela seja pautada. Para repercutir esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp, Paulo Scaff. Presidente, obrigada por conversar com a gente por aqui, um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, um prazer. Prazer é nosso, presidente. Gostaria de saber a sua avaliação, antes de mais nada, como é que o senhor encara essa proposta que foi aprovada na Câmara ainda ontem? Bom, é quase um comício político, né? O que foi aprovado não vai ao encontro do interesse do Brasil, a começar da insegurança jurídica, porque da forma que foi aprovada, até contratos ou acordos feitos seriam, vamos dizer, rompidos. Essa, por incrível que pareça, nesse relatório que foi aprovado, essa PEC que foi aprovada na Câmara ontem, ele basicamente romperia contratos feitos. É o mesmo que você comprar uma casa, passar escritura, resolver tudo dentro da lei, e aí vem uma lei posterior que cancele a lei anterior. Isso é inconstitucional. A Constituição Federal, ela dá, resguarda o direito daquilo que você faz legalmente, que não possa ter uma lei posterior que cancele a lei anterior. O que foi previsto aí nos contratos de trabalho é a possibilidade de rompimento de contrato de trabalho. Então, só por aí vê a irresponsabilidade do documento da PEC que foi aprovado ontem na Câmara. Sem falar que também você regrar escala de trabalho na Constituição Federal de um país, isso não existe. Em 200 países não existe isso. A escala de trabalho tem função de cada segmento, de cada setor, de cada região. Nós temos 2.000 quinais, ou seja, 2.000 tipos de atividades diferentes. Cada um tem a sua particularidade. E por essa razão, que 30% dos 45 milhões de trabalhadores brasileiros que têm carteira assinada trabalham no regime 6 por 1. 70% não. Porque certamente ao longo dessas décadas foram feitas negociações e tem 30% dos setores que de alguma forma exigem a necessidade de uma escala 6 por 1. Ou seja, essa livre negociação, isso é o que é moderno, isso é o que está na Constituição, isso é o que está na CLT, isso é o que está na reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela diz menos legislado e mais negociado. Menos leis, menos engessamento e mais acordos, negociações. Isso é um moderno no mundo inteiro. E, infelizmente, o que nós vimos ontem, essa aprovação que foi feita, ela, além de ferir, na nossa visão, a Constituição no que diz respeito a rompimento de contrato, ela também engessa setores diferentes, regiões diferentes, trabalhos diferentes, interesses pessoais diferentes, numa regra legal que possa, vamos dizer, tirar a liberdade das pessoas. Isso é o que há de mais atrasado. Houve uma apresentação de uma PEC no Senado, que é um oposto de tudo isso. O senador Rogério Marinho apresentou uma nova PEC. Esta PEC ela prevê a liberdade do trabalhador, a liberdade das pessoas a negociarem o seu próprio interesse, como é nos Estados Unidos, ao trabalho por hora. Quem quer trabalhar 10 horas por semana, que trabalhe. Quem quer trabalhar 20 horas, que trabalhe. Quem quer trabalhar 5 horas, que trabalhe. Enfim, ter essa legislação mais moderna que a gente vê hoje nos centros mais modernos do mundo, sempre preservando os direitos do trabalhador constitucionais. Então, o teto de 44 horas, a folga semanal, o fundo de garantia, o aviso prévio, as férias, todos os direitos preservados, mas a liberdade de cada um atender à sua própria conveniência, à sua própria necessidade, e não está todo engessado por leis de alguns que não ouviram a ninguém e pouco conhecem das atividades econômicas e das regiões do Brasil e que resolvem regrar a todo mundo. E só para concluir, e ainda dando desconforto aos deputados de votarem, porque se criou uma bandeira, como se fosse uma bandeira eleitoral, e com isso não deu a liberdade de cada um votar dentro da sua consciência, dentro do interesse da sua região, e vamos dizer, graças a esse clima que se criou
eleitoral. Tanto é que depois da aprovação era uma verdadeira festa aí, comemorando e se falando da presidência da República, da candidatura, enfim, estavam comemorando como se fosse um comício político, né? Agora, pois é, presidente, eu gostaria de te ouvir também, porque a gente sabe que um grupo de senadores da oposição já protocolaram no Senado também uma proposta alternativa, uma PEC alternativa a essa que avançou na Câmara. Eu sei que o senhor, inclusive, levou um grupo, né, para conversar com Davi Alcolumbre nessa quarta-feira, e é uma PEC alternativa que foca justamente com relação às decisões, ao contrato individual. Eu queria entender se o senhor apoia realmente essa PEC alternativa, se esse é o melhor caminho diante das discussões que estão acontecendo nesse momento. Exatamente sobre essa PEC que eu vou fazer referência do trabalho e da livre negociação das pessoas, de fazer aquilo que mais convém a elas. Quem quer trabalhar 10 horas por semana que trabalhe, quem quer trabalhar 15 horas que trabalhe, quem quer trabalhar 5 horas que trabalhe, enfim, acordo entre as partes, cada um vendo a sua conveniência. Isso aqui é moderno. Essa PEC é uma PEC moderna. Sim, a última vez que eu vi, que eu acompanhei, já tinham 36 assinaturas e 36 senadores. Está se trabalhando, é possível que chegue a 40, ou passe das 40 assinaturas. Então, na realidade, vamos dizer, é o caminho da modernidade. Hoje, o que você vê no mundo é isso, é o entendimento entre as partes, é a negociação prevalecer sobre a legislação. Menos lei, menos engessamento e mais liberdade de cada um buscar o seu próprio interesse. E esta PEC, ela vai ao encontro daquilo que é moderno no mundo, sim. O autor é o senador Rogério Marinho e, sem dúvida, seria algo muito importante, muito bom para o Brasil. E é sobre essa PEC que eu reiterei que todos os direitos do trabalhador são mantidos, são constitucionais. Aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, tudo isso fica intocável. O teto de 44 horas também. A única diferença é que fica a flexibilidade das pessoas fazerem o que convém a elas e não estarem sendo engessadas por leis como essa que foi aprovada, essa PEC aprovada ontem na Câmara, que além da legalidade, na minha visão, que fere, vamos dizer, quando ela dá margem a romper contratos já feitos, isso daí é inconstitucional, mas também engessa tudo, quer dizer, engessa as pessoas ficam sem a liberdade. Isso aí é subestimar a inteligência das pessoas, é muito ruim. Muito bem, presidente da Fiesp, Paulo Scaff, obrigada pela conversa aqui mais uma vez e volte mais vezes aqui no CNN Money, viu? Com prazer, eu que agradeço. Um abraço, ótimo dia a todos. Obrigada, presidente.